Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de literatura estadunidense, um pouco de literatura de terror, né? Literatura e terror. Hoje é Halloween, né? Data Halloween aí, o Dia das Bruxas, né? Ainda mais com as escolinhas de inglês aqui no Brasil. E todo dia é Halloween nas obras do, como é que é o nome dele? Howard Phillips, né? O HP Howard Phillips Lovecraft, que é aquele grande leitor do Edgar Allan Poe, né, que vai trabalhar muito o horror psicológico. Né? Aqui nós temos essa coletânea chamada do Cthulhu. O chamado Cthulhu, nós temos 10 contos, sendo que 5 deles é do mundo aquele horror cósmico. Né? Então, nós temos aqui no horror cósmico os contos Dagon, o chamado Cthulhu, né, que dá título aqui à coletânea. Tem o horror de Dunwich, uma sombra vinda do tempo e uma sombra de Innsmouth, né? Então são 5. Né? Se você achou os títulos estranhos, imagina os personagens aqui, os nomes dos personagens, dos monstros aqui, das deidades antigas, né? O Ancient Ones, né? Os antigos anciãos. Então, e aí outros são 5, né, que já apareceram em outras coletâneas, né? Eu já falei de uma coletânea que tem aquele do Ar Frio, né? O Ar Frio é o cara assim, meio zumbi, é um cara que já morreu, mas o corpo está conservado. Ele fez lá, não sei como é que ele fez lá, que bizarro, os contos são bizarros. Esse do Ar Frio eu lembro, né? Que eu já falei, tem um outro vídeo que eu falei do Ar Frio, que é o cara que vive numa casa toda com ar condicionado, assim, tudo, né? Um cara muito estranho, tipo um vampiro, assim, tipo um zumbi. Ele já tinha morrido e estava conservado lá, não sei que tipo de magia que ele fez. E aí estragou o ar-condicionado, aí o narrador tenta ajudar o cara a consertar o ar-condicionado e o cara vai derretendo literalmente, né? Ele decompõe literalmente, né? Esse eu lembro. São uns contos muito estranhos, né? Tem um conto, assim, o modelo de Pickman, né? Que lembra muito daquele o retrato oval do Edgar Allan Poe, né? O retrato oval assim, é a pintura que tem algo de sombria, né? Como ela foi feita e tal. E aí, esse Pickman, ele vê monstros, né? Ele vê monstros e ele desenha esses monstros, aparições, assim, coisas fantasmagóricas. E o narrador, todas as coisas aqui, o narrador em primeira pessoa. O narrador está sofrendo alguma coisa, alguma crise de loucura aqui. E o narrador então vai falar desse quadro do Pickman, que ele viu essas obras do Pickman e ficou totalmente assustado, assombrado com essas obras, né? E também tem o caso da música, né? Tem aqui a música de Eric Zahn. Eric Zahn é uma música assim muito estranha, aí alguém está ouvindo, está narrando, né? Uma música assim meio que torna-se obsessão, né? O cara fica tão assombrado pela música, ele quer reencontrar o local onde ele ouviu essa música e vai descrever os sintomas, né, desse Eric Zahn, que é um cara assim, um músico, né, que toca na noite, assim, nas boates. E aí o narrador pede para ele repetir a melodia e tal, e o cara não quer, né? É como se essa melodia fosse obsessiva e ele tem até medo de tocar. E quando ele toca essa melodia é pelo estado melancólico, decrépito que ele está, né? Então a melodia fantasma, que é a melodia que é assustadora, né? E ao executar essa melodia ele parece que vai perdendo as forças vitais, uma coisa assim meio, não adianta explicar. O universo do Lovecraft tem isso, são coisas que são bizarras, não explicáveis, né? A explicação não está na agenda do dia. É um tom pessimista, niilista mesmo, né? É um mundo assim que não tem muito sentido, né? Então essas criaturas bizarras, esses monstros, não tem muito sentido, né? E aí é muita coisa assim, o terror está mais em como o narrador é afetado por esse mundo sobrenatural, né? Então são coisas sobrenaturais e tem o narrador em primeira pessoa que lembra aqueles narradores do Edgar Allan Poe, né? Que eles vão descrevendo assim gradativamente o estado de loucura, né, de desencanto com a vida mesmo, né? Você tem a Casa Temida, né, ou Abandonada, tem esses dois títulos, né? E vai lembrar também a Queda da Casa de Usher, lá do Edgar Allan Poe, porque tem altas descrições de casas decrépitas, a casa lá que tá. Aí vai contar a história da casa, as famílias que viveram e morreram lá. E aí, a forma descritiva que vai te dar medo na história, né? Assim, como ele vai descrever uma casa meio fantástica. Aquelas casas de filmes de terror, né? A família do Drácula, lá, a família Adams, né? Então, essas casas, assim, de casas assombradas, né? Então, famosas casas assombradas. Então, o Ar Frio, o modelo de Pickman, né? A música de Eric Zahn, a Casa Temida e qual que é o outro, hein? Então, deixa eu pensar aqui. Tá, muito bem. Aí vamos lá para os 5. Deixa eu só conferir aqui que são 10 contos, né? Então eu já referi a 4. Deixa eu ver qual que tá faltando aqui então.
Tá, beleza, né? Vamos falar os que eu dei uma lida assim, entendi, porque é muito complicado. Muito bem, essa parte do horror cósmico tem uma ligação, tem um universo compartilhado, vamos dizer, meio Marvel, que é o universo desse horror cósmico, não explicado, são criaturas antigas, ou de outro plano, sei lá, de universos alternados, né, Doutor Estranho, né, os multiversos, e essas criaturas, por algum motivo, conseguem entrar em contato. Por exemplo, nesse conto aqui da Sombra Vinda do Tempo, é um cidadão que sofreu amnésia, né? E aí ele ficou uns 5 anos assim com outra personalidade, e essa outra personalidade é um desses antigos, né? E aí ele ficou nesses 5 anos andando sobre a Terra, pesquisando, super curioso, que era como se o cara tivesse trocado de corpo, né? E aí para as pessoas de fora é como se o narrador tivesse sofrido, é um professor de economia e tal, é como se esse professor tivesse sofrido uma amnésia durante 5 anos, né? Mas ele era é um caso de possessão, é um caso mais ou menos que eu entendi, é isso aqui. O Smough vai contar, parece muito o Dagon, que é o primeiro do conto aqui, que tem uma deidade, uma criatura, um monstro antigo, um deus cósmico lá nas profundezas, né? E as pessoas tentam, de certa forma, invocar esses deuses, né? Esses seres ancestrais aí, que vai entender que coisa. Parece que os deuses sumérios lá, né? Babilônicos lá. Né, esses tentáculos aqui, esses seres tentaculares, né? Então, esse Dagon e o Smough vai mostrar até reações do governo. O governo vai invadir esse lugar, vai bombardear lá, porque as pessoas estão invocando deidades estranhas lá, né? E aí, tem ainda outros contos que vai ter a presença inclusive nesse, né, A Sombra de Innsmouth, e no Horror de Dunwich, que são muito parecidos os contos, e em ambos os contos eu percebi que pareceu que o Necronomicon, né? Necronomicon, que é uma criação dele, tipo o Jorge Luis Borges, que inventa livros, né, para história. E aí tem esse livro aí do Necronomicon, escrito por um árabe maluco, né, seguinte a história aqui lá no século VIII. E aí esse livro tem invocações, né? Série de invocações então tem esses, né? Sei lá o que faz, os encantamentos que tem no livro. E aí tem nesse livro aqui, no conto Horror de Dunwich, né? Um jovem, né? Que cresce assim, muito estranhamente, e ele vai tentar se apossar desse livro, né? O livro acha na biblioteca, vai tentar roubar o livro, tal, coisa estranhíssima. E desperta lá uma criatura e a criatura começa a atacar o vilarejo. Então, noite após noite, as casas vão sendo. Coisa assim, o terror. Né? Então, a primeira parte é isso: o preâmbulo do terror e o terror acontecendo, que o cara despertou lá, né? O cidadão lá despertou esse ser das antigas, né? Das profundas, né? Invocou essas profundas. E aí, esse Necronomicon seria tipo um grimório de rituais e tal, né? E quem sabe até ressuscitar os mortos, né? Coisa assim meio. Lembra lá o Cemitério Maldito do Stephen King, né? Stephen King deve ter pegado essa ideia aí do Cemitério Maldito, o Pet Cemetery, né? Que as pessoas enterram lá os animais e não se sabe por que cargas d'água, né? Porque artes mágicas, os animais voltam do cemitério, né? E o terror da história é isso aí. Então, e o outro aqui. Aí o Chamado Cthulhu e A Sombra Vindo do Tempo é esse do cara que tem amnésia, né? O Horror de Dunwich fala do Necronomicon e essa criatura que sai lá devorando gado das pessoas, né? A Sombra de Innsmouth e o Dagon também, essa ideia da criaturas das profundezas, até ajuda lá os pescadores, né, e tal, só que essas criaturas passam a possuir os habitantes dessa cidade, né? Uma coisa assim meio bizarra. E o Chamado Cthulhu é o mais famoso justamente porque ele vai reunir, né? O que seria esse Cthulhu, o que seriam os anciões, o que essas fórmulas, né? E é muita coisa que ele inventa aqui, as palavras assim, que parece que é sumério antigo, mas que sumério antigo, né? A coisa da cabeça dele. E ele cria então todo o universo. Tem vários outros contos, aqui são 10, né? Então são vários outros contos em que ele vai unindo esse mundo do horror cósmico, né? Então, só que muitos desses contos, eu prefiro os contos mais psicológicos, né? Esse da música obsessiva, coisa estranhíssima, né? O cara vai ouvindo a melodia e fica... parece que o cara é possuído pela melodia, né? Toca essa melodia e tem medo de tocar a melodia, né? Só alguns estados psicológicos ele toca essa melodia. E aí tem um cara lá hospedado, né, nessa mesma casa e fica ouvindo esse tom melancólico lá e tenta fazer amizade com o músico para entender, né? E pede para ele tocar, só que o cara, né, tem medo de... Por que ele tem medo? Né? Tem que ler a história, né? O modelo de Pickman também, eu acho estranho isso, porque
Ele imagina que o cidadão, né, está imaginando, a imaginação de fazer a pintura, mas na verdade ele está vendo visões assustadoras e está reproduzindo. E quem vê essas visões assustadoras na forma de pintura também parece que fica possuído, tá? Então sempre tem essa questão de que uma outra entidade, uma outra mente, outra personalidade vai tomando conta gradativamente do narrador, né? Sempre tem essa ideia, a ideia da loucura basicamente é essa, que é a ideia que vai repetir em todos os contos. Então é por isso que se ressalta esse tom pessimista, niilista, né? Aqui do Lovecraft, né? O Lovecraft é um cara assim, completamente... Fala que é descrente, mas tinha umas coisas de mitologia. Você vê que ele leu um pouco de mitologia grego-romana, essas mitologias pagãs e tal, né? E ele parece que tinha interesse nisso aí também, mas aí virou um descrente total, né? E mostra como é que seria um mundo sem sentido. Então imagina um mundo sem Deus, sem um grande criador, sem uma grande mente, sem a providência divina, sem a soberania divina. Então o mundo completamente entregue às epidemias, às pragas e aos monstros subterrâneos, né? Então esse Cthulhu, né? Cthulhu seria uma corporificação, uma personificação do niilismo, né? Assim, você não sabe explicar de onde veio, para onde vai, não tem sentido. São seres que são totalmente arbitrários, totalmente, né, assim, caprichosos e cruéis, né? Você não sabe como, né? As pessoas fazem rituais para tentar apaziguar essas criaturas, essas deidades aqui, esses seres, só que não conseguem, né? Então, a partir do momento que eles não são, as oferendas cessam, né? Por exemplo, que no horror que eu entendi na parte do horror de Dunwich, parece que com a morte do rapaz lá que roubou o livro, ele não estava mais levando sacrifícios lá para aquele monstro lá. E aí o monstro quer ser alimentado, né? Quer ser alimentado, ele vai começar a se alimentar das pessoas do vilarejo. Então, literalmente, né? Literalmente vai ser carnificina. Então, assim, né? Eles despertam essas criaturas do além, lá do multiverso, lá da loucura, e depois ninguém consegue controlar, né? Então parece que é isso, tipo, o ser humano desperta forças, né, desse horror cósmico, no sentido também que o ser humano é insignificante, né? O ser humano é uma coisinha insignificante, passageira, efêmera, né? E esses seres estão aí há milênios vigiando a vida na Terra, né? Por exemplo, esse aqui na sombra da vida do tempo, a sombra da vida do tempo, parece que esses seres conseguem entrar em outros corpos, né? De outros seres, tipo assim, imagine cada planeta, eles vão possuindo pessoas desses planetas e conhecendo os alienígenas, o horror cósmico vai possuindo as pessoas, entendendo, né, a vida desses planetas. Quem sabe para melhor dominá-los, né? Então, lembra outro filme que tem esses ETs que entram nas pessoas assim, que ninguém sabe quem está possuído pelo ET e todo mundo é suspeito, né? Todo mundo é suspeito, porque o seu vizinho pode ser um ET e você não está sabendo, né? Então, isso aí, o horror cósmico tem vários, né? Essa ideia, inclusive tem lá nos filmes de ficção científica e terror, igual o Alien, né? O Alien tem todo um visual assim de horror cósmico e você não sabe, né, de quem criou os aliens, quem são aqueles engenheiros, né? Basta ver os filmes aí. Aqueles xenomorfos, né? Xenomorfos que vão se adaptando a vários seres vivos, né? As coisas, umas grossas pretas lá que vai absorvendo as pessoas e cria um monstro, né? Literalmente cria um monstro, que o monstro sai rompendo a pessoa. Então, terror total, né? Desde o primeiro Predador, tem o Predador também, né? O Predador é outro, só que o Predador fica caçando os aliens, né? Então, umas coisas assim. Mas não tem explicação. Se você for analisar mesmo, gente, isso aí é um filme de terror, então, mas peraí, mas por quê? Né? Por quê? Os engenheiros inventaram esses bichos aí para destruir a humanidade, mas por quê? Não foram os próprios engenheiros que criaram a humanidade? Os engenheiros mudaram de ideia, os engenheiros falaram, por que criou essa humanidade, né? Então sempre essa ideia de que a humanidade é passageira, né? E que esses seres, né, desse horror cósmico, né, vai tomar conta. Então nesse livro aqui, metade, né, é desse universo do horror cósmico, e os outros são contos psicológicos, né, tipo de Allan Poe. E aí fica a dica, né, quem quer se assustar no Halloween, né, quem gosta de se assustar, porque tem gente que gosta de se assustar, tá aí os filmes de terror para provar, né, filme de terror faz mais sucesso, que as pessoas gostam de ter medo, né, o medo parece que é fascinante, né, então, e esse aqui tem uns contos que dá bastante medo, né, bastante medo, então não leia depois de meia-noite, né, não leia depois de meia-noite. Fica aí a dica de leitura, né, do Howard Phillips Lovecraft, alguns contos de terror, horror cósmico. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.